Salve galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de Copa. Acabou a Copa do Mundo e a Espanha é a campeã. Então hoje a gente pode dizer que o país Espanha tem um título, o futebol espanhol, né? Não o país, né? O futebol espanhol tem um título de Copa do Mundo no masculino, conquistado em 2010, e agora um título de Copa do Mundo para o feminino conquistado em 2023. 2010 foi África do Sul, 2023 Austrália, Nova Zelândia. Que momento, cara. Que momento do esporte, que jogo. Eu tava receoso, né, em relação a esse jogo, de falar, pô, vai ser um jogão, vai ser um jogão. Eu fiquei meio preocupado, né? Porque achei que a Austrália e a Inglaterra ia ser um jogão. Não foi um jogaço, foi um bom jogo, mas não foi um jogaço. A disputa de terceiro lugar também para mim foi um jogo meia boca. Então eu fiquei, não vou falar nada, né? Não vou falar nada para não zicar. E outra, né? Pelo menos eu acertei uma coisa. Eu acertei. Errei porque eu falei que achei que o Japão fosse passar, depois achei que ia dar Suécia e a Austrália na final, mas uma coisa eu cravei. Uma coisa eu cravei já nas oitavas de final. Agora é fácil, agora eu oportunizo falar, né? Mas eu cravei. Desse lado da chave, eu acho que vai sair. Eu não cravei que ia ser. Eu falei, pô, eu acho que a campeã da Copa vai sair desse grupo aqui, desse lado da chave. Porque era um lado muito difícil, né? A gente tinha a Holanda, tinha a Espanha. Holanda, uma camisa extremamente tradicional em Copas do Mundo. Tinha Espanha, tinha o Japão, né? O Japão também já é campeã de Copa, uma camisa pesadíssima. Suécia, outra camisa muito pesada. Estados Unidos, talvez a camisa mais pesada do futebol feminino, se a gente for falar de futebol, de Copa do Mundo, pelo menos. Acho que no futebol como um todo. Estados Unidos é a camisa mais pesada de todos. Então, esse lado da chave tinha a Noruega também, que já é uma campeã de Copa. Então, esse lado da chave estava um absurdo de forte, um nível altíssimo, seleções muito fortes, de muito nível técnico e de muita tradição. E quis o destino que uma seleção sem tradição no futebol feminino saísse daquela chave, passando pelas favoritas, porque não dá para negar, né? Não dá para negar. A seleção japonesa, apesar de muito boa e muito jovem, era uma favorita. Estados Unidos, é inegável, né? Apesar de uma certa renovação e de ter jogado mal a fase de grupos, era uma favorita. A Suécia era uma favorita. A Noruega, que foi crescendo ao longo da competição, era uma favorita. A própria Holanda, eu acho que era mais favorita que a Espanha pela camisa, tá? Pela camisa, não pela bola jogada. Porque pela bola jogada, para mim, pessoalmente, Espanha e Japão praticavam um futebol mais agradável, mais divertido. Mas a Inglaterra foi crescendo muito ao longo da competição e foi, especialmente no mata da competição, cresceu muito. Esse time mostrou uma maturidade, um crescimento que foi impressionante. Tecnicamente, um time muito pesado. Pesado no bom sentido, tá? Não tô falando que elas são pesadas, que elas são, não. Um time muito pesado, que é um time muito forte, tá? Vamos falar um pouco da final, mas antes de começar, deixar os créditos à ESPN Brasil, espn.com.br, o site onde a gente sempre passa aqui pelo nosso resumo de Copa e onde a gente passou por, acho que talvez tirando o primeiro dia, depois disso a gente migrou para a ESPN, eu gostei muito do formato e ficou muito legal, tá? Vamos, antes da Copa começar, essas duas seleções viviam momentos muito distintos, muito distintos. Começando pela Inglaterra, né? Tinha uma baita treinadora, que inclusive uma treinadora que era, cara, eu não digo que ela era cotada, mas ela foi pedida até para treinar a seleção masculina. A seleção masculina inglesa, né? Substituiu o Southgate, o Gareth Southgate, e a saudosa Sarina Wiegman, é uma holandesa, se eu não me engano, né? Ela foi, cara, ela tava num estado assim de paz e amor com o público, com o torcedor inglês, com as jogadoras da seleção inglesa, vinha de uma Eurocopa, então assim, Eurocopa não, né?
É Eurocopa, né? Eurocopa feminina. Vinha de um título de um título europeu. Então, é um time que entrou muito forte, com alto grau de favoritismo, e que dentro de campo, cara, assim, tinha tudo para dar certo. E deu certo, na minha opinião. A final não deu certo, mas deu certo. Deu certo ao longo de toda a Copa do Mundo, até chegar na final. E na final também teve as suas chances, tá? Teve as suas chances. A Espanha, pelo contrário, viveu momentos turbulentos, momentos conturbados. A gente citou aqui várias vezes que a Espanha passou por um boicote, né? O técnico espanhol, ele passou por um boicote, o Jorge Vilda, né? Jorge, eu vou falar Jorge. O Jorge Vilda passou por um boicote, né? Para quem não sabe, muitas jogadoras espanholas pediram a demissão dele, pediram para que ele fosse demitido por uma série de fatores, tá? Motivos técnicos, treinamento defasado, privacidade no vestiário, tudo mais, né? Então, e algumas jogadoras boicotaram mesmo, assim. Algumas jogadoras falaram que enquanto ele fosse treinador não iam jogar e não jogaram, né? E não jogaram. Então foi nesse contexto que chega a Espanha com o Jorge Vilda e curiosamente, né, essas jogadoras que boicotaram, pode ser que elas nunca mais tenham a oportunidade de levantar uma Copa do Mundo, né? Talvez tenham perdido a grande chance da vida. É óbvio que você tem que ter os seus princípios. Não estou aqui fazendo uma crítica aos princípios das jogadoras, não, mas, cara, é um momento único, né? Jogar uma Copa do Mundo, um torneio como a Copa do Mundo, é um momento único. No futebol feminino, existe as Olimpíadas. As Olimpíadas também têm um peso muito grande. Eu não sei dizer o que pesa mais para o futebol, para uma jogadora, tá? De futebol. Se é as Olimpíadas, porque para o masculino, sem dúvida nenhuma, o ápice, o, cara, assim, como é que a gente pode dizer assim, o santo graal, né? O suprassumo é a Copa do Mundo. Mas no feminino eu não sei dizer, porque a Olimpíada, a medalha olímpica, ela é muito pesada, né? Para o futebol feminino. Então eu não sei dizer o tamanho que tem uma mais. Talvez, para muitas jogadoras, o ouro olímpico seja muito mais importante. A Espanha deve ir para a próxima Olimpíada como uma grande favorita e com chances muito claras de ganhar o ouro olímpico. Porque o futebol praticado por essa seleção espanhola foi espetacular. Essa seleção espanhola me lembrou a seleção de 2010. Como elas jogaram e como elas venceram a Copa. Impressionante o que esse time pratica dentro de campo. É impressionante. Eu já chamava atenção. E na final elas jogaram, cara, com uma tranquilidade, com uma naturalidade impressionante. Impressionante. Parecia que elas não estavam jogando uma final de Copa. Parecia que elas estavam jogando uma partida qualquer. Porque a forma como elas jogaram foi impressionante. As saídas de bola, as tabelas. O que mais eu ficava boquiaberto, que eu ficava bobo, era as tabelinhas. Era um negócio impressionante. A Inglaterra entrou com uma ideia muito clara de marcar adiantado e tirar os espaços das espanholas, só que elas com assim, com uma naturalidade, com uma qualidade, elas faziam uma tabelinha e já encontravam alguém no ataque. Então, a Inglaterra tentou por várias vezes fazer essa pressão alta e privar a Espanha de ter espaço, de ter tempo para pensar, de fazer a troca de bola veloz, né, o toque de bola veloz, que é característico dessa seleção espanhola. Elas gostam de ter a bola e com isso elas vão construindo as jogadas e vão ficando mais perto do gol. Deu certo, deu certo. A Espanha ficou muito menos com a bola. Se a gente pegar a posse de bola aqui, já não foi um massacre, né? A Espanha teve mais posse de bola, mas foi muito menos. Mas elas nas tabelinhas, nas triangulações, elas sempre encontravam o caminho, né, para colocar alguém em transição, né, sempre na Redondo ou na Caldente ou a própria Paraluelo, né? A Paraluelo foi titular nesse jogo e ela deitou e rolou. Ela deitou e rolou como pivô, tá? Eu acho que ela queimou muita bola, mas como pivô, fazendo o papel de receber a bola lá na frente e fazer o pivô e dar a casquinha para alguém receber, ela fez esse papel com maestria nesse jogo. Ela jogou como uma veterana. É uma atleta do que? 20 anos, eu acho que ela tem.
A Salma Paraluelo. Acho que ela tem uns 20 anos. Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir só para não falar bobagem. Deixa eu abrir a próxima janela aqui. Ela tem 19 anos, cara. Ela tem 19 anos. E ela jogou assim, cara, parecia uma atleta que tá no futebol há, pô, mais de 25 anos, pelo menos, né? É impressionante. É impressionante o que. Mais de 25 anos de futebol, não. Como uma atleta de mais de 25 anos, né? A experiência, o jogo de corpo, como ela protege, a força física. Ela ganhou várias vezes das zagueiras inglesas, que são mais pesadas, mais fortes e mais experientes. Ela ganhou várias e várias vezes no jogo de corpo. Uma baita jogadora. E a Inglaterra, eu acho que teve a primeira grande oportunidade do jogo foi da Inglaterra. Essa marcação alta deu resultado. E a Hemp, né? Lauren Hemp, né? É a Lauren Hemp? É a Lauren Hemp. Teve a primeira grande oportunidade do jogo que ela chutou no travessão. Depois disso, acho que essa foi a melhor chance da Inglaterra. E depois disso, acho que teve o susto, né? O susto que era a bola na área, que é aquela bola, né, que chega e as inglesas são muito altas, então sempre o torcedor espanhol prendia a respiração, né? Mas eu acho que tirando essa jogada da Hemp, não teve nada demais da Inglaterra. Mais nada, em termos de perigo de gol. Em termos de perigo de gol. Vamos trazer até aqui os números, ó. Foram 8 chutes, 3 em direção ao gol. Eu não me recordo de uma chance claríssima. Claríssima. Teve bolas no gol, mas é aquela bolinha que a goleira defendeu tranquilamente, tá? Que a goleira defendeu. E aqui a seleção espanhola 13-5 em direção ao gol. A Mary Earps ganhou a luva de ouro e aqui eu preciso fazer uma justiça. Eu falei que para mim até então a Musovic, goleira sueca, e a Mackenzie Arnold, goleira da Austrália, eram as melhores goleiras da Copa. A Mary Earps, pela atuação na final, para mim merece realmente a luva de ouro e para mim a melhor goleira da Copa, porque ela teve que fazer grandes defesas nessa final. Ela foi muito exigida, inclusive defendendo um pênalti da Jenny Hermoso. A Espanha teve a chance de matar o jogo no segundo tempo e a Jenny Hermoso cobrou muito mal, mas, cara, todo o mérito da Mary Earps, né, de esperar a Hermoso chutar e esperar até o limite, a forma como ela se projeta para frente, ela encaixou a bola. Ela encaixou a bola. Foi quase um recuo para o gol, né? Mas ela encaixou a bola. A Hermoso tentou deslocar a goleira, tanto que ela chutou, na hora que você olha, você fala, pô, mas que chute mequetrefe, né? Que chute sem vergonha. Só que quando você olha a câmera lenta, ela tenta deslocar a goleira, né? Ela faz um movimento de corpo que é para meio que indicar que ela vai chutar para outro lado. Só que, cara, a Mary Ups é uma baita goleira. Ela esperou, fez a leitura correta e pulou para o lado certo, encaixou a bola. Ela simplesmente encaixou a bola. E ali a Inglaterra até tentou incendiar um pouco o jogo, mas não deu, né? Não deu. As espanholas marcaram muito bem, cara. Elas marcaram. A Espanha dominou o meio-campo. Essa que é a verdade. A Espanha dominou o meio-campo. Começo do jogo teve muita correria das inglesas. Elas tentaram os lançamentos, né? As bolas lançadas, como elas fizeram com a Austrália. Então elas encontraram muitas vezes a Alessia Russo de um lado, a Hemp de outro. Cara, a Hemp para mim é uma baita atacante. É uma baita atacante. Sempre tentando encontrar, mas quando era para a última bola, nunca tinha ninguém na área, porque as duas, né, tanto a Russo como a Hemp, são as jogadoras que tem uma das duas tem que ficar na grande área como a referência. Só que como elas saíam para receber essa bola em profundidade, né, como ponta, quando era para cruzar, não tinha mais ninguém. E aí ficou nessa, né? Dava susto, mas não chegava. Até que teve a bola da Hemp na trave. E depois disso, eu acho que a Espanha dominou ao seu modo. Não que elas dominaram com o posse de bola, mas ao seu modo. As inglesas vinham marcar alto, elas encontravam uma tabelinha, sempre puxavam uma ponteira, né? Sempre com toques de bola muito curto, muito rápido, triangulações. Cara, assim, é um espetáculo essa seleção espanhola. E chegou no gol, cara, num lance de uma jogada muito rápida. A Bronze, né? A Lucy Bronze. Eu não acho que ela cometeu uma gafe, tá? A Lucy Bronze joga aqui por esse lado direito.
e ela puxou, ela tava com a bola e ela puxou pro meio. Ela veio até o meio de campo, né? Para meio que tentar encontrar alguém livre. E nessa que ela puxou pro meio, ela perdeu a bola. A Como é que é o nome dela? Perdão aqui, peço. A Abelheira, Teresa Abelheira, ela encontra aqui do lado direito a Caldenten, Mariona Caldenten, que solta para Carmona, para Olga Carmona, que chuta de primeiro uma bola cruzada, indefensável, né, para Mary Earps, e faz o gol da Espanha. Só que aí você pode até falar, pô, foi um erro da Bronze de ter deixado desguardado aquele lado. Mas esse lado direito da Inglaterra, cara, tem a Stanley, que é uma baita volante, e tem a Carter, que é uma baita zagueira. Então o erro foi coletivo, porque o espaço que teve a Caldente e a Carmona, as duas, né? As duas estavam praticamente livres do lado esquerdo. E aí a Carmona, cara, que jogadora essa Carmona, hein? Uma lateral, uma baita lateral. Que jogadora Carmona, cara. Que jogadora. Ela fez um salseiro, deu uma canseira, sempre arrancando pelo lado esquerdo, né? Sempre dando cara, sempre dando uma correria, uma velocidade. Cara, a Bronze e a Carter ficaram vendidas ali na velocidade da Carbona, que fazia tabelinha com a Paraluelo, que fazia tabelinha com a Caldente. Vinha a Jane Hermoso sempre para receber a bola. A Jane Hermoso, ela participa muito do jogo, né? Como assim, para soltar a bola rápido, para fazer o famoso 1-2, né? Ela não é muito de driblar, de fazer o giro, de tentar clarear a jogada. Não, ela sempre se apresenta para ser o desafogo. E é isso que falta, acho que, para muitas seleções. Eu acho que falta isso para muitas seleções. A Jenny Hermoso, ela encosta para fazer um 1-2, para fazer uma tabelinha. Ela recebe a bola e já solta para alguém livre. É impressionante como ela tem esse papel no meio-campo da Espanha, né? Todo momento, todas sabem fazer isso. Todas sabem fazer isso, com muita qualidade, mas a Hermoso, em especial, ela tá no campo inteiro. A bola tá do lado direito, ela encosta para ser essa opção de tabelinha. A bola tá do lado esquerdo, ela encosta para ser essa opção. E o primeiro tempo termina com uma grande chance da Espanha. O cruzamento da Bate, né? Batle, da Ona Batle, ela cruza para Paraluelo, para Salma Paraluelo, que chuta e acerta a trave. Primeiro tempo termina assim, com a Espanha vencendo e tendo as melhores chances do jogo, tá? Segundo tempo, o público que estava no estádio decidiu dar uma força para a Inglaterra e começou a apoiar as inglesas e começou a vaiar as espanholas e tentou meio que dar uma incendiada no jogo, né? Tentou para ver se, cara, dava esse estalo, né? Dava aquele clique para as inglesas, mas você via que já não dava, porque elas estavam muito nervosas. Elas estavam muito nervosas. Na troca do primeiro para o segundo tempo, a técnica a técnica da Inglaterra, né, a Sarina Wiegman, ela já faz duas substituições. Ela tira a Alessia Russo e coloca a Lauren James, melhor jogadora. Eu entendi o início, né? As jogadoras que começaram jogando, porque foram essas que passaram pelas quartas de final e pela semifinal sem a Lauren James, né? A Lauren James foi expulsa nas oitavas de final no jogo contra a Nigéria. E aí, sem ela, sem a melhor jogadora, na minha opinião, a Inglaterra passou pelas quartas de final, pela Colômbia, passou pela semifinal pela seleção australiana, e eu entendi o início de jogo. Assim, a ausência da Lauren James. E eu entendi a substituição da Lauren James pela Alessia Russo. Porque a Russo, poxa, ela estava se apresentando pelas beiradas, mas você precisa de alguém mais. Ela sempre perdia nos duelos de corpo. Sempre quando encostavam duas espanholas, uma para marcar e outra na cobertura, ela perdia a bola com uma certa facilidade e ela não estava sendo uma jogadora do desafogo, como estava sendo a Hemp. A Hemp no jogo de corpo e na velocidade, ela estava conseguindo dar umas espetadas, né, dar algumas arrancadas, só que ela jogava muito sozinha. A Alessia Russo ficou presa ali na marcação espanhola e ela não conseguiu produzir muito. A entrada da Lauren James eu entendi. Jogadora de meio campo, a mais habilidosa da Inglaterra. Só que eu não entendi a entrada a saída, né? Eu entendi a entrada da Chloe Kelly, porque eu acho que se pagou, então foi meio que a troca da Russo pela Kelly.
A Chloe Kelly fez o. Ela estava sendo outra referência no ataque, como vinha sendo a Lauren Hemp. Uma jogadora muito alta, muito forte, né? Ela recebeu vários lançamentos, ficou muito claro que essa bola na Kelly ia ser uma tentativa da Inglaterra de encontrar mais espaço, né? Então a Kelly muitas vezes ela ia para o jogo de corpo, ela ganhou várias batalhas, né? Ali pelo lado esquerdo da defesa espanhola, né? Então ela ganhou o lado da Carmona, né? Ela ganhou várias batalhas ali, o lado da Carmona e o da Codina. Ganhou várias batalhas ali, deu umas espetadas, não foi o suficiente, mas ela fez muito mais um salseiro muito maior do que a Alessia Russo, por exemplo. Eu entendi essa troca e eu entendi que existia a necessidade da entrada da Lauren James porque é a jogadora mais habilidosa e é a única jogadora da Inglaterra que tem o chute de fora da área. Só que eu não entendi a retirada da Rachel Daly. Não entendi a retirada. Para mim, a técnica inglesa tinha que ter saído com a Ella Toone. A Ella Toone não jogou nada nesse jogo. Ela meio que. A Ella Toone na Copa, ela foi muito discreta para mim, tá? Ela não fez nenhum grande jogo. Ela fez o gol contra a Austrália, mas foi uma partida discretíssima, tá? Discretíssima dela. E ao longo da Copa inteira, ela fez uma Copa muito discreta. A Toone, ela tem um papel meio que para mim, tá? Não sei se você vai ter mesmo entendimento que eu, mas ela tem meio que o papel da Jenny Hermoso. Ela tá sempre rodando o campo para receber a bola, ela ajuda para marcar, mas sempre para receber a bola e meio que aparecer com uma opção de passe, uma opção de tabelinha, né? Então ela sempre recebe a bola de costas e ela já encontra alguém livre. E ela tem um passe de qualidade, né? Então ela sempre fez esse papel, mas ela ficou presa no meio-campo espanhol. Então eu não entendi a saída da Daly, porque a Daly era um desafogo, né? Apesar de estar mal e encaixada a Daly é um desafogo. Ela tem um bom lançamento, ela tem um bom toque de bola, ela é muito brigona, brigona assim, de brigar pela bola. E ela raramente perde as batalhas quando ela vai para o jogo de corpo, né? Ela é uma atleta muito forte. Então, para mim, o erro foi aqui. Um dos erros foi esse. Ela ter tirado a Daly, porque a Daly, se a Inglaterra vai jogar com essa ideia de que ficou meio clara no início do segundo tempo, de lançar a bola, e tentar encontrar ou a Chloe, né? A Chloe Kelly, tava falando Kelly Chloe, a Chloe Kelly ou a Lauren Hemp nessa transição rápida, a Rachel Daly seria uma jogadora assim, especialmente importante pelo lado esquerdo. Mas ela saiu porque a técnica inglesa mexeu no esquema tático, né? A Inglaterra joga com três zagueiras e aí elas passaram a jogar com duas zagueiras, né? A Carter meio que, a Jessie Carter passou meio que a jogar como uma opção do lado aqui da Daly, né? A Jessie Carter, que é a zagueira do lado direito, ela veio para esse lado da Daly, só que ela não tem a mesma qualidade. Ela tem a qualidade da marcação, mas ela não tem a mesma qualidade de saída de bola que a Daly. Achei que foi um erro importante, não grave, mas achei importante, porque a Daly, para essa saída de bola, para esse desafogo, ela seria muito necessária no início do segundo tempo, né? Então eu preferia que ela saísse com a Tune, ou com a Carter, ou com a Bronze, que lutou muito, mas para mim fez uma partida tecnicamente abaixo, né? Só que aí se pagou entre aspas, né? Porque a ideia ao longo do segundo tempo, a Inglaterra mudou esquema táticos várias vezes. Várias vezes. Inclusive, já da metade para o final, a Millie Bright virou centroavante. E aí a Inglaterra ficou com a Greenwood e com a Bronze aqui de zaga, né? E a Bright sempre ficava no ataque. Então elas tentavam, ou com a Hemp, ou com a Kelly como beiradas, e tentando encontrar a Millie Bright dentro da grande área como centroavante, né? Isso não deu certo. Foram tentativas e eu achei muito legal essa variação de esquema tático. Mas eu preferia, agora depois do jogo é fácil falar, mas com a bola rolando eu já falava, pô, não era para ter saído com a dele, eu acho que era para ter saído com a Tune. Ela estava muito mal no jogo e isso se comprovou. Ao longo do segundo tempo ela ficou muito mal, né? Tanto que depois ela coloca a Beth England. Beth England é uma jogadora assim, de muita força física, que pouca coisa fez no jogo. Eu acho que a Rachel Daly acrescentaria muito mais a partida, especialmente no final do jogo, onde ficou tenso e a Inglaterra precisava da bola dentro da área, né? Precisava dessa bola dentro da área. A, a Lauren James
no pouco tempo, assim, nas oportunidades que teve, ela recebeu bem a bola, fez alguns bons passes, deu algumas arrancadas. Eu acho que faltou o chute de fora da área. Acho que faltou o chute de fora da área para ela, porque poderia ser um desafogo. E ela é a melhor jogadora para isso, né? Então acho que no tempo que teve, ela ficou bem encaixada. As poucas oportunidades que teve não foram bem aproveitadas. A Mary Earps, para mim, é a melhor jogadora da Inglaterra. Millie Bright, uma partida discreta, na minha opinião. Não foi tão exigida na defesa. E como jogou depois do segundo tempo, quando jogou de centroavante, também não teve participação. A bola não chegava nela, ela estava muito bem encaixada na marcação espanhola. A Greenwood abriu o supercílio da Greenwood, né? Numa disputa de bola com a Paraluelo. Ela fez uma partida competente, né? Marcou quando sofreu muito, tá? Não vou negar que sofreu muito o lado direito espanhol. Sofreu demais, né? Aqui, vamos pegar aqui, ó. A Butler sempre entrava ali, a Bonmati, né? A Redondo no primeiro tempo, sempre encontrando espaço ali pelo lado dela, né? Então sofreu bastante, mas não comprometeu. A Jessica Carter fez o seu papel, fez boas marcações, né? Mas sofreu bastante, né? Porque quem não sofre, né? Quem não sofre? A Keira Walsh inexistiu no jogo. Inexistiu no jogo, porque as tabelinhas das espanholas não tinha como. A George Stenhouse, eu acho que sofreu muito, inexistiu na marcação, porque as espanholas eram muito bem nesse toque de bola, mas ela fazia faltas. Eu acho que isso é mais importante. Ela fazia faltas, né? Inclusive a Walsh foi tão mal que ela cometeu o pênalti perdido pela Jane Hermoso. Um pênalti claríssimo, né? E a arbitragem ficou meia hora revisando. Ela abre o braço para parar a jogada da Caldente, né? A Caldente está avançando para dentro da grande área, ela abre as pernas e ela abre o braço para parar a bola, para impedir a projeção da jogada, né? Para mim é um pênalti claro, por mais que ela esteja fazendo um movimento de tirar a mão, ela abriu o braço, ela sabe, é experiente, jogador experiente. Então, além de ter sido muito mal, não ter feito faltas técnicas na hora que foi necessária, cometeu o pênalti, que só não foi pior porque a Mary Earps é a melhor jogadora do time nesse jogo, né? Nesse jogo. Ela Tune, pra mim, é a pior do jogo. Inexistiu. Eu não entendi porque. Cara, ela é uma boa jogadora, tá? Ela é uma boa jogadora. Mas ela inexistiu nesse jogo. Eu não entendi por que a técnica da Inglaterra não tirou ela antes, né? E aí tira para colocar a Beth England. Que aí é um jogo assim, de você tentar fazer um jogo de imposição e lançar a bola na área, é o jogo do desespero, né? A Rachel Daly eu acho que foi o maior pecado, acho que ela tinha que ter ficado, não foi bem no primeiro tempo, mas como eu disse, ela é uma jogadora muito brigadora, ela vai para o jogo de corpo, ela gosta do contato e ela tem a bola de transição, né? A Chloe Kelly entrou muito bem, não conseguiu converter em gol, mas entrou muito, foi a melhor substituição e das jogadoras de linha, talvez ela só não tenha sido melhor que a Lauren Hay, tá? Mas ela foi muito bem. Lucy Bronze brigou muito, brigou muito. No segundo tempo, ela virou capitã do time. Ela fez, cara, ela foi muito mal no jogo, foi, mas ela fez uma catimba na Jenny Hermoso na hora da penalidade que eu falo, cara, se ela não tá bem tecnicamente, pelo menos ela soube jogar esse jogo mental, né? Porque ali tentou dar uma incendiada no jogo. Não deu certo, mas tentou, né? Ali era um momento para dar uma incendiada no jogo. Mas não funcionou. Mas fez o seu papel. Acho que a catimba que ela fez ajudou, tá? Mas tecnicamente foi muito mal no partida. E, cara, não é nem tanto culpa dela. É nem tanto culpa dela. É culpa das espanholas que jogaram muita bola. A Lauren Ramp foi uma das melhores jogadoras de linha. A melhor, para mim, foi a Mary Earps, mas foi uma das melhores jogadoras de linha junto com a Kelly. E a Alessia Russo não teve muito espaço, né? A James também. Cara, assim, ela entrou bem, mas achei que, cara, até pela marcação espanhola, que elas sempre marcam muito compactas, né? Uma vai pro bote, outra tá na cobertura. Não teve muito espaço para jogar também, tá? Então é um bom time, uma baita seleção com grandes jogadoras, mas que não conseguiu encaixar o jogo com a Espanha. Não deu certo, né? Acabou não dando certo. E do lado espanhol, cara, que espetáculo, né? Que espetáculo. A Catacol não foi muito exigida, mas a última bola do jogo, um escanteio, já tinha estourado os 13 minutos de acréscimo. Ela faz a defesa mais importante do jogo. Escanteio na área e ela encaixa a bola. Que é ali, quando ela encaixa a bola, a juíza termina o jogo. Ela fez a defesa mais importante da partida ali.
Qualquer outra oportunidade não foi tão importante. Teve um. Minto, eu falei que a Inglaterra não teve uma grande chance. Teve sim. Um chute da Lauren James. As espanholas acharam que estava impedido. Cara, é uma jogadoraça a Lauren James, né? Porque ela dá um chutinho assim, parece que não é nada, né? A bola ia no ângulo. A bola ia no ângulo e a Catacol fez uma defesaça, né? Fez uma defesaça. Cometi uma gafe. Tem essa bola da Lauren James e a Catacol fez. Essa foi a grande defesa dela no jogo. Mas eu acho que a última foi a mais importante, né? Para parar a bola e encerrar a partida. Laila Codina fez uma grande partida, né? Conseguiu ali. Quem quer que entrasse ali na grande área para ficar como referência, ficou presa entre a Codina e a Paredes. As duas fizeram muito bem esse papel. Depois entrou a Ivana Andres, né? Que levantou o troféu depois. Mas a Codina e a Paredes fizeram muito bem a dupla de zaga. A Olga Carmona é uma lateral simplesmente espetacular. Ela é muito boa jogadora. Cara, assim, cara, assim, é uma jogadora talentosíssima. Talentosíssima. Sempre aqui no desafogo. Quando as inglesas vinham pressionar alto, ela fazia uma tabelinha com o Hermoso ou com a Baleira e ela sempre saía em projeção. Aí quando ela saía em projeção, você vê como a sintonia desse time é impressionante, porque a Caldente voltava. Né? A Caldente, que era ponta, quando a Carmona jogava de ponta, ela voltava para fazer a cobertura da Carmona. Ela jogava na posição da Carmona. É impressionante, né? Foi isso que faltou à Inglaterra no gol da Espanha. Porque a saída da Bronze pode ter sido precipitada, sim, mas como eu disse, tem a Stanley e a Carter. E quando a Carmona chuta, a Russo tá voltando ainda. Não deu tempo dela voltar. Então faltou essa cobertura que as espanholas fazem muito bem, né? Quando a Butler sai para o jogo de ponta, ou a Bonmati ou a Redondo elas voltam para fazer essa cobertura, elas fecham esse espaço. Então, assim, é um time muito fluido. A Carmona sai direto. Quem volta, a Balheira, volta a Caldente ou a Hermoso. Elas sempre sabem a posição de cada uma dentro de campo e quando elas têm que fechar os espaços. É inacreditável, cara. Jogaram muita bola. A Ona Butler fez um partidaço, sempre dando um desafogo aqui pelo lado esquerdo, com opção de passe ou para infiltrar aqui pelo lado direito. A Teresa Abalheira, meio-campista, cara, ajuda no ataque, ajuda como opção de passe, ajuda na marcação. A Jenny Hermoso, como eu falei, é uma camaleoa, né? Ela tá em todo o campo para marcar ou para aparecer, não para chutar pro gol, não para finalizar. Acabou perdendo o pênalti, mas ela foi muito importante, cara. Ela assim, me chama a atenção porque sempre quando as inglesas subiam, ela aparecia. E aí, quando ela aparece, não é para fazer um giro, não é para dar um contra-ataque, é sempre para fazer uma tabelinha e tirar a pressão. É impressionante, uma baita jogadora, tá? A Bonmati, melhor jogadora da Copa, foi eleita a melhor jogadora da Copa e eu não vou discordar. Que jogadora, tá? É até estranho, né? Ela é número 6. A Espanha também tem umas numerações estranhas, né? Mas tudo bem, a Baleira, por exemplo, número 3 está aqui no meio, né? É uma volante. Mas uma baita jogadora. A Bonmati fez um partidaço. Um partidaço. Assim, o tempo todo, cara, assim, ela tá no campo inteiro, cara. Ela tá no campo inteiro. Ela tá quando se olha, ela tá na marcação, quando se olha, ela tá no ataque, ela tá recebendo passo, tá tentando clarear a jogada, tá infiltrando como ponta. Cara, ela faz de tudo. Fez 2 golaços nessa Copa, pelo menos, né? Teve mais gols na Copa. Eu acho que ela tem 3 gols na Copa, mas 2 foram golaços, hein? Assim, espetaculares, né? Ela tem um corte, assim, ela corta a bola como ninguém. Ela corta a bola como ninguém. Que ela puxa assim e tira toda a marcação da jogada. É uma jogadora espetacular. A Paraluelo, cara, 19 anos, meu. Jogou aqui como referência no ataque. Não fez, queimou muita bola no pé dela, volto a repetir, mas ela cumpriu o seu papel, que era dar uma canseira na defesa na defesa inglesa, né? Com a Millie Bright, com a Jess Carter, com a Greenwood. Ela estava sempre ali na disputa de bola e ela sempre ganhava nesse trabalho de pivô, quando tinham lançamentos e tinha alguém na marcação, ela sempre ganhava essa bola. E aí ela rolava a bola para alguém livre. Né? Impressionante. Que jogador, assim, que futuro que tem pela frente. A Caldente, volto a repetir, cara, assim, a leitura de jogo, né? A leitura de jogo. Porque primeiro que ela dá assistência para Carmona no primeiro gol e o único gol da partida.
E assim, e quando o time tá funcionando, quando a máquina tá funcionando dentro de campo, ela tá sempre cobrindo os espaços. Ela é uma ponta. A Redondo não volta tanto. Mas a Caldente, cara, vira e mexe, eu vi, cara, é a Caldente, né? Ali do lado da Carmona. E se não dava tempo para ela voltar, voltava a Baleira. Então sempre tem alguém fechando espaço. A Alba Redondo fez uma partida mais discreta, né? Mas pelo lado direito ali ela faz o salseiro dela, né? Depois foi substituída pela Hernandes, entrou a Putelas, Alexia Putelas, fez a parte dela também, tá? Teve pouco tempo de jogo, né? Já entrou ali pro final, teve cerca de 14 minutos, tá? Ela entra aqui com 90 minutos de jogo, mas teve 13 de acréscimos e foi até os 14. E ela participou bem das tabelinhas, né? Não clareou nenhuma jogada, não deu nenhum risco de gol, mas ela participa bem das tabelinhas, né? Assim, o toque de bola rápido, como ela limpa, como ela chama falta, né? Às vezes toma uns contatos nada a ver, né? E você fala, pô, não é falta, mas é a experiência, né? É como ela faz o giro de corpo para tomar o contato e cair. E aí parar o jogo nos momentos necessários. Então, cara, é uma seleção espetacular. É uma seleção absolutamente espetacular. Volto a repetir, quando eu estava ao longo dessa Copa, eu fui vendo a evolução, o crescimento da seleção espanhola e eu, cara, assim, poxa, foi um déjà vu. Foi um déjà vu e, assim, foi um déjà vu bom. De você olhar e falar, cara, me lembra aquela Espanha de 2010. Aquela máquina espanhola, né? Como eles marcavam, como eles atacavam, como o toque de bola rápido, as triangulações. Cara, assim, o que me chama mais a atenção, e eu vou repetir, ser repetitivo nisso, são as tabelinhas. Sempre que elas foram marcadas de perto, assim, sempre que alguém avançava a marcação, como elas encontram os espaços. É espetacular. É simplesmente espetacular. É o DNA do futebol espanhol. Isso a gente pode dizer. Se existe o DNA, uma escola de futebol espanhol, é esse. É esse toque de bola, rápido e preciso. Para você ter o desafogo, para você encontrar alguém livre e para você quebrar essas linhas de marcação essas linhas de marcação alta que por muitas vezes deu certo para a Inglaterra. Enquanto estava 0-0 estava dando certo, mas depois que você está perdendo, aí é um problema. Aí é um problema, porque elas querem ficar com a bola no campo de defesa. Quando elas fizeram o gol, cara, assim, ficou cerca de 10 minutos com as espanholas tocando bola. Porque aí a Inglaterra ficou com medo de avançar muito, né? Pô, a gente não pode avançar muito as linhas para não deixar muito espaço na retaguarda, porque elas viram a merda que deu. E aí elas ficaram olhando as espanholas tocando bola. E as espanholas não queriam atacar mais. Vocês não querem avançar as linhas, a gente não vai também buscar, porque as inglesas são muito fortes no contra-ataque e na transição, né? Porque já estava dando uma canseira, especialmente com a Lauren Hemp. Enfim, cara, acho que ganhou a melhor seleção. Ganhou a melhor seleção. Não em termos técnicos, porque tecnicamente a seleção inglesa é espetacular também. Mas a seleção que jogou a final assim com uma frieza. E as inglesas ficaram nervosas, né? No final do jogo, que como, pô, volto a repetir, a Millie Bright virou centroavante. Isso é uma atitude desesperada, né? Isso é uma decisão desesperada. Eu acho que ela viu a cagada que ela fez de tirar a Rachel Daly, né? Chloe Kelly não. A entrada da Chloe Kelly foi uma boa entrada, mas eu acho que ela viu que fez uma merda, né? Fez uma cagada. Porque você tinha que manter a Chloe Kelly, que é muito mais alta que as defensoras espanholas, dentro da grande área e lançar a bola com a Daly, né? Ou com a própria Lauren Hemp, encontrar alguém sempre na grande área. E ficava a Millie Bright. Só que essa não é a função de ofício dela. Então, assim, isso é uma atitude desesperada. Isso é uma atitude desesperada. A própria mudança de formação tática, que elas não mudaram a formação tática a Copa inteira. Até quando eu estava perdendo da Colômbia, elas seguiram jogando com 3 zagueiras. O fato de elas terem mudado a formação tática, óbvio que foi uma tentativa de surpreender as espanholas, mas já foi uma atitude desesperada. E aí, quando coloca a Bright de centroavante, já é o desespero puro. Então faltou frieza, né? A seleção inglesa é uma baita seleção tecnicamente, elas são muito jogadoras, cara. Muitos jogadores. Me decepcionei muito com ela, Tune, esperava mais, né?
porque eu não, como eu falei aqui, eu não acompanho futebol feminino, mas pelo que eu vi dela, é uma baita jogadora, mas muito abaixo, assim, muito abaixo a Copa inteira, na minha opinião. Não só esse jogo, a Copa inteira. Mas é um baita time, mas é um time que sofreu muito com é, nervosismo, né? Fato de ser campeões espanholas, campeões espanholas, não tem nem como, né? Campeões europeias, serem campeões europeias, terem batido as donas da casa na semifinal, terem um certo grau de favoritismo. Muitos australianos torceram para as inglesas, né? O que eu não concordo. Acho isso uma doideira, né? É que a gente é sul-americano. Isso é cultural deles, né? Isso é cultural deles. Para mim, eu achei achei uma loucura, né? Você vai torcer para a seleção que te tirou da Copa? Tirou da final, né? Acho uma doideira, mas enfim, eu tenho uma afinidade maior com os ingleses. Não vou julgar, mas não, eu vou julgar, mas eu respeito. Eu julgo, mas eu respeito, né? É cultural deles, né? Aqui pra gente é um absurdo você torcer para quem te tirou da competição, a menos que do outro lado tenha um super rival. E a Espanha não é super rival da Austrália, né? Então assim, para mim não fazia nem sentido, mas que eu falei, julgo, mas respeito julgo mais respeito. E, cara, acho que é isso. E a Espanha jogou com uma frieza, né? É a mesma coisa que aquela final de 2010. A Holanda entra com nervosismo de ter um certo favoritismo, de ter uma camisa mais pesada, de ter jogado finais de Copa já. E a Espanha jogou ali com uma naturalidade, com uma tranquilidade, com uma frieza que é merecido o título. Tecnicamente, são dois times que parelhos. São dois times parelhos, mas na hora da disputa de título, você precisa ter a personalidade. E para as espanholas sobrou personalidade, tá? Sobrou personalidade. Então acho que o título tá em boas mãos. E. Cara, e que Copa, né? E que. Pô, não quero terminar o podcast hoje, não. Caramba, bate uma nostalgia brava, né? E que espetáculo. A árbitra do jogo foi a Tori Penso, né? Americana, que eu critiquei muito no jogo entre. Eu acho que foi entre a Inglaterra e a Austrália, né? Que ela deixou cozinhar bem o jogo, mas fez uma boa. Achei uma loucura o pênalti, né? Que ela estava na frente do lance, ela não viu, eu entendo, mas na revisão do árbitro de vídeo ficaram ali resenhando a novela por 10 minutos, né? Achei uma loucura. E aí dá 13 minutos de acréscimo. Pô, você que tá perdendo tempo debatendo a parada, debatendo o filme dos Vingadores e qual vai ser as novas estreias do cinema, quem ganhou o Oscar, né? E, e depois aumenta no acréscimo, né? Um lance claríssimo, né? Um lance claríssimo. Mas enfim, foi uma boa arbitragem. Dessa vez foi uma boa arbitragem porque os times queriam jogar, né? Os times queriam jogar bola. E o público, né? O público espetacular, mais de 70 mil pessoas, mais uma vez. Essa Copa foi um espetáculo, gostei demais. Bate a nostalgia agora, mas é isso, né? É isso, acabou. Agora acabou. Espanha, volto a repetir, um título no masculino e agora um título no feminino. Uma camisa que no futebol hoje se torna das mais pesadas, né? Não supera tantas outras ainda, mas hoje a gente pode dizer que tem uma escola, existe um DNA de futebol espanhol e esse futebol tem tradição agora. Esse futebol tem muita tradição, tá? E tem um futuro brilhante. Na minha opinião, tem um futuro brilhante, porque são jogadoras de muito talento e assim, é vibrante, cara. É vibrante ver esse time jogar, porque não é só um time que fica com a posse de bola inerte, é um time que fica espetando o tempo inteiro. Elas não ficam só com a bola ali, tocando bola, tocando passe. Ficaram ali depois que fizeram o gol, né? Porque as inglesas também não queriam marcar. Então, já que vocês querem perder a Copa, pra gente tá tudo certo. A gente fica tocando bola aqui. Mas é um time que tá sempre agredindo, né? Tá sempre espetando. Deixei a minha crítica no jogo contra o Japão, porque eu achei que jogaram em modo amistoso. Não porque o Japão era muito melhor, mas que eu acho que a Espanha jogou em modo amistoso. E eu falei na época, é uma falta de respeito com o torcedor espanhol que vai prestigiar. Mas elas compensaram, né? É aquela famosa derrota que eu acho que mexe, que te eleva os seus níveis competitivos. Que você olha e fala, cara, é isso.
Copa do Mundo é isso. Se a gente desligar por um segundo, a gente tá fora. E eu acho que aquela derrota para o Japão foi uma derrota importante nessa trajetória. De elas olharem e falar, cara, é seriedade todo jogo. Não tem essa de já estamos classificados. Seriedade é todo jogo. Todos os jogos tem que ter seriedade os 90 minutos. O gol que elas tomaram da Holanda, né? Já no final do tempo regulamentar, eu acho que ali também foi outro ponto de crescer. Por isso que elas não tomaram o empate da Inglaterra. Talvez, né? Porque ali elas aprenderam, a gente não pode desligar por um segundo. Elas foram tomando pancadas ao longo da competição e elas aprenderam com esses erros e na final elas não deram chance nenhuma para que esses erros acontecessem, tá? Apesar de toda a qualidade da seleção inglesa. Então é isso, gente. Espanha campeã mundial, leva a Copa do Mundo. Agora o masculino e o feminino tem uma estrela em cima do escudo, né? E, cara, acertei uma, né? Acertei uma. Não disse, não cravei antes do jogo que a Espanha ia ser campeão. Não falei para não zicar. Não falei para não zicar, mas eu tinha falado que a minha sensação é que a campeã do mundo sairia daquele lado da chave. Acabei acertando isso aí, pelo menos, né? Então tem que deixar uma moral para mim mesmo. Gente, eu vou finalizar por hoje. Hoje foi de podcast mais longo, mas afinal merece um podcast mais longo, um comentário mais destrinchado. E que espetáculo de seleção, cara. E que time. E se você não viu, você perdeu. Você perdeu e eu faço o convite para você procurar não só os melhores momentos, mas procurar o jogo, porque foi um grande jogo, tá? Foi uma baita final de Copa. Poderia ter sido mais. Volto a repetir, a Jenny Hermoso teve a chance, uma penalidade para abrir 2-0, mas a Mary Earps, a goleiraça eleita aí, a melhor jogadora da Copa, e eu concordo, fez uma defesaça, tá? Vou encerrar por hoje. Copa do Mundo chega ao fim e o nosso podcast de Copa também se encerra. Agora a gente volta os nossos olhos ao futebol brasileiro 100%. Vão ter um pouquinho mais de descanso. Mas a gente volta os olhos 100% ao futebol brasileiro. E aí, amanhã a gente já vai ter podcast de Campeonato Brasileiro, rodada de domingo, tá certo? Gente, muito obrigado. Agradeço demais. Tivemos aí alguns guerreiros que nos acompanharam aqui, mas a todos que nos acompanharam, eu deixo um agradecimento assim profundo de coração mesmo. De coração, porque, cara, isso aqui a gente faz com, assim, com muito carinho mesmo. Com muito carinho mesmo. A escolha que eu fiz para comentar os jogos da Copa foi porque eu acho que é pro futebol. Não é por uma questão de, é futebol feminino, é uma bandeira, né? Porque sempre tem essa discussão de. Agora, só para finalizar, fazer uma reflexão aqui, né? Sempre tem essa discussão aí. O pessoal fala, pô, as atletas dessa seleção são muito lindas, né? E aí já vem uma milícia, olha pro futebol, não olha para as mulheres, e que não sei o que. Cara, eu fiz isso com muito carinho pelo esporte. Pelo esporte. Eu acho que sim, você pode. Pô, no masculino, pô, quando tem Copa, nossa, a seleção islandesa, né? Lembra? Teve a seleção islandesa, que espetáculo, né? Esses atletas, cara, eu acho isso normal, né? Desde que você não deprecie o futebol ou deprecie a imagem, a jogadora, eu acho que tá tudo certo, né? Você olhar por um lado, eu acho que essa Copa foi muito importante para colocar em pauta que assim, o futebol feminino, ele é um, cara, assim, ele é um espetáculo. E eu faço meia culpa aqui. Eu sempre falo assim, pô, é importante a gente falar. Pela falta de tempo, a gente acaba não acompanhando, né? Eu aqui acabo não acompanhando. E eu falo isso sem demagogia nenhuma, sem culpa nenhuma, né? A gente, pô, tem o Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana. Quando dá, a gente acompanha os jogos da seleção. Quando dá, eu tento acompanhar jogos da Champions League. Cara, assim, é muita coisa, né? Fora o meu dia a dia, que eu não trabalho com isso, né? Então, faço a minha culpa aqui. Eu vou tentar acompanhar mais, confesso a vocês. Mas vai ser difícil, eu não posso prometer. Mas a Copa do Mundo eu quis fazer assim, e foi com um carinho muito grande, assim, foi um prazer gigantesco. Foi um prazer gigantesco. Eu acho que assim, se quer falar da beleza das jogadoras, qual que é a seleção, qual que é a musa da Copa,
né? Eu acho que, cara, assim, tudo isso pode ser, para algumas pessoas, pode ser um pouco depreciativo, mas são formas de aumentar a visibilidade, né, também. No masculino, você, pô, tem os caras se arrumam, usam roupas de marca também para ter visibilidade, né? Então, acho que tudo isso faz parte do jogo. Volto a repetir, o mundo que a gente vive é um mundo machista, né? Muita gente olha para o futebol depreciando o futebol e apenas olhando a imagem feminina, né? Com uma beleza absurda. Isso eu acho errado. Mas se for para falar disso e para falar de jogo, eu não vejo problema, tá? Eu não vejo problema. Eu acho que são formas da gente aumentar os holofotes, porque eu acho que o futebol feminino merece isso, tá? Eu acho que o futebol feminino merece esse holofote, porque, cara, assim, essa Copa foi especial, foi absolutamente espetacular. Eu tô muito feliz de ter conseguido acompanhar todos os jogos e volto a repetir, assim, isso tudo a gente fez aqui com muito carinho, com muita dedicação mesmo, né? Tentando acompanhar o máximo que dá. Como eu falo, eu não trabalho com isso. Então, no dia a dia, você tem que parar, tem que assistir o jogo, e você tem que assistir o jogo do futebol brasileiro também, e você tem que, poxa, fazer essa força-tarefa, poucas horas dormidas, né? Mas, assim, foi assim, extremamente prazeroso. Eu agradeço demais você que nos acompanhou e nos prestigiou. Fica aí o meu profundo agradecimento, tá? Peço para deixar uma moral para gente. Deixo os créditos mais uma vez à ESPN Brasil, o site onde a gente sempre faz o nosso giro de Copa. Dessa vez acabou, mas vai ter mais. Vai ter mais, tá? Daqui a 4 anos tem mais. Daqui a 3 anos tem a Copa do Mundo masculina. E daqui a 4 anos tem a Copa do Mundo feminina. E daqui para frente, gente, a gente vai fazer tudo. A gente vai fazer todas as frentes, tá? Como eu falei, volto a repetir. Eu não garanto, não posso prometer que eu vou acompanhar o futebol, o Campeonato Brasileiro Feminino, a Libertadores Feminina, eu não posso prometer isso. Até porque, como eu falei, assim, o tempo é escasso, né? Se eu trabalhasse com isso 100%, teria um pouco mais de tempo para acompanhar. Não tenho, né? Tenho o meu dia a dia de trabalho, fora isso que é um hobby, que eu me divirto e que eu sou um apaixonado pelo esporte. E o que a gente viu, que assim, foi um espetáculo, o show do esporte. Foi o show do esporte. Você queira falar da beleza de um, né? Queira falar de esquema tático, assim, o futebol. Você tem que, se você olhando pro futebol, para a essência do futebol, todo o resto, cara, não importa, né? E eu acho que todo o resto só agrega para aumentar a visibilidade, né? Do esporte, da modalidade, enfim. Agradeço demais. Agora sim eu encerro o podcast de hoje. Muito obrigado, tá? Um forte abraço. E amanhã nós estamos de volta com o podcast do futebol brasileiro, tá certo? Muito obrigado e até amanhã. Tchau.